Queridos, nós já estamos na terceira semana de família inabalável. Quem veio a primeira semana? Um bom número. A segunda semana? Graças a Deus. Vocês lembram do que foi dito na primeira semana? Vocês estão sentados num banco de faculdade, hein? Você tem que lembrar. Aí, pastor? Não lembram, pastor. O senhor que deu a aula, eles não lembram. A primeira semana falou dos fundamentos da família. O versículo que ficou batendo foi esse, olha. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Olha o que Deus estava falando lá no início, quando fez o homem e a mulher. O homem tinha mãe? O homem tinha pai? A mulher tinha pai e mãe? Também não tinha. O que Deus falou que eles iam deixar pai e mãe? Porque estava colocando um conceito para você e para mim. Tem que sair de casa. Esse foi o que foi falado na primeira semana. Na segunda semana, falou dos deveres do marido e da esposa. 4 deveres do marido e 2 das esposas. Você sabe qual é os deveres do marido? Alguém lembra? Essa turma, pastor, não estão na faculdade, rapaz, vai tudo ser reprovado. Olha, essa é a primeira prova, hein? O primeiro, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Amém? Pode falar comigo? O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Segundo, o marido é o cabeça da família. O marido. Terceiro, ele deve cuidar da esposa espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. E deve prover o lar. Só o pastor falou, meu irmão, você que tem que prover o lar, abre a boca aí e fala. O marido deve prover o lar. As 2 primeiras semanas falamos sobre isso. Agora sobrou para mim falar sobre relacionamento entre os cônjuges. E olha, está interessante essa passagem, porque nós vamos falar sobre seguir a verdade em amor, estar prontos para ouvir, prontos para falar e prontos para irar-se. Aliás, pronto para irar não. Tardio para falar e tardio para irar. Eu queria que esse lado aqui abrisse a tua Bíblia em Efésios 5, no livro de Efésios, no capítulo 5, desculpa, no capítulo 4, versículo 15. Efésios 4, 15. E o lado de cá vai abrir Tiago 1, 19. Vocês vão ler comigo o lado que está com Efésios 4, 15. Vamos ler? Mas cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. A outra turma, Tiago 1, 19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para irar-se. Seguir a verdade em amor. Queridos, o primeiro texto diz que seguir a verdade em amor, não pode haver mentira no relacionamento conjugal. Não deve haver mentira, deve-se falar a verdade sempre com o cônjuge. Sabe quando é que você machuca o cônjuge? Não é na hora que você está falando com ele, está abrindo o seu coração, eu errei. Não, foi na hora lá que você errou, você marcou o teu cônjuge. Agora você está consertando, mas lá você já marcou. Lá você já tocou no teu cônjuge. Então, quando você fala a verdade, você abre o teu coração com o teu cônjuge, você está se consertando, está buscando o que? Perdão, está buscando a bênção de Deus sobre o teu casamento, você está se consertando. E isso é o que nós temos que fazer. E o mais rápido possível. Então, guarde uma coisa, evite de cair, e quando eu estou falando em qualquer área. Qualquer área que você possa machucar teu cônjuge, evite de cair. Nós estamos falando sobre comunicação.
E eu achei interessante a definição sociológica de comunicação. É o processo pelo qual ideias e pensamentos se transmitem de indivíduo para indivíduo, tornando possível a integração social. Você vai transmitir os teus pensamentos e as tuas ideias em palavras para outras pessoas, para que elas possam entender o que você quer falar. Isso é comunicação. No outro versículo, o apóstolo Tiago apresenta 3 mandamentos que, aplicados no relacionamento conjugal, trarão grandes bênçãos à comunicação. Prontos para ouvir. Gente, isso é difícil. Não é por nada que Deus deu 2 ouvidos, esse buraquinho que a gente tem aqui, mas essa trombeta que tem em cima aqui, para poder fazer eco, você cair lá dentro. Deu só uma boca e ainda deu cerca e muro para segurar a boca. É sério, isso é terrível. Você precisa sentar e ouvir. Se o teu cônjuge precisa falar com você, precisa colocar algumas coisas em ordem, alguma coisa que está errada e trazer para os eixos, você vai precisar ouvir. Homem, primeiro, afasta-se da mulher, para não ficar botando a mão lá na hora, aperta daqui, não aperta nada, escuta. Deixa os teus ouvidos totalmente para ela. Você não vai falar nada, agora você vai processar o que ela está falando. E você, mulher, vai processar o que ele está falando. Para de querer falar. Agora não é hora de você falar, é hora de você ouvir. O que a Bíblia diz, o que Tiago está falando. Você deve ser o quê? Pronto para... Ih, vocês não estão ouvindo? Prontos para... Você precisa fazer isso. Você precisa exercitar isso. Ouça o que o teu cônjuge quer falar. Depois, passa um tempo, a Bíblia diz que você deve ser tardio para falar. Não podemos permitir que prontos para ouvir. Isso significa estar com o ouvido aberto, interessado em entender o que o cônjuge realmente está te comunicando. Fica bem atento, querido. E temos uma tendência muito forte de autodefesa. Então, agora é a hora de você estar tardio para falar, só ficar pensando, ficar escutando sabe, mastigando, comendo aquilo. Comendo o que a pessoa está falando. Não ouvimos o cônjuge, queremos impor logo as nossas ideias. Isso quebra a comunicação. Precisamos aprender a ficar calados, somente falar no momento correto. Muitos têm dificuldade de meditar, observar e processar o que o cônjuge está falando. O homem precisa aprender que algumas vezes a mulher... isso é bom, gente. Sabe o que é? É que a mulher ela fala tudo muito explicadinho. A mulher quer falar um negócio, ela fala, ela dá volta, ela conversa, você tem que parar para pensar, para você não estar ela falando uma coisa e você está entendendo outra. E, por outro lado, a mulher tem que entender o tipo do homem. O homem ele é racional, ele fala em poucas palavras muita coisa. Tinha coisas que eu comecei a rir quando estava estudando isso. No início do meu casamento, daqui a pouco via a Raquel lá bicuda. O que foi, Raquel? Não é nada, não. Não é nada, não. Sempre fala que não é nada, né? Aí, depois da 51ª vez, perguntando o que é. Que você... Chorava, eu colocava ela assim, meu colo abraçava, amor, me perdoa, amor. Tudo bem, depois que ela ficava bem aconchegada, agora você fala o que é para mim poder entender. Ela, então, quer dizer, já pediu perdão sem saber o quê? Não, eu queria entender, era uma coisa só, nós viemos de 2 lugares diferentes. Ela tomava conta da empresa de não sei quantos funcionários. Eu estava aprendendo a liderar ainda. Eu comecei a trabalhar e ganhar dinheiro naquela época. Então, eu ganhava dinheiro, botava na mão dela, queria que ela liderasse. Ela estava querendo, sabe, apoiar no ombro. Ela sempre foi líder na casa dela. Agora, ela queria que o marido liderasse e eu não liderava. Então, nós tínhamos que o quê? Conversar e entender. E isso passava pela conversa, ter que ouvir, parar, e não podia deixar de lado, meu irmão, tinha que ser escutar e botar em processo. Depois do tempo, o tempo vai passando, a gente vai se organizando, e aí a roda vai ficando azeitada, e tudo roda na engrenagem. A Bíblia diz também que temos que ser tardios para irarmos. Não podemos permitir que a raiva tome conta do nosso coração. Às vezes, julgamos rapidamente nosso cônjuge, antes de ouvir e pensar. E logo nos ofendemos e caímos na cilada do inimigo. Aí começamos o quê?
construir paredes, barreiras no nosso relacionamento. Até hoje eu estava lembrando, no MER tinha um salão que eram 2 sócios. E, de repente, os 2 começaram a não dar certo. Era naquela galeria do Imperator. Sabe o que eles fizeram? Como eles não tinham dinheiro para abrir um salão para um e para o outro, eles fizeram uma linha no meio do salão. Você não pisa nem para lá, nem você para... Já viu um negócio desse? Já pensou no meu relacionamento, eu colocar uma linha em cima da minha cama? Chega para lá, não me encosta, não. Não pode, querido. Você tem que resolver o que acontecer naquele dia. A Bíblia diz bem claro, não se ponha o sol sobre a sua ira. O que é botar o sol? Botar o sol é anoitecer. O dia passou, procura resolver logo, não deixa as coisas acumularem, não. Senão daqui a pouco vai falar, foi só foi a gota d'água. Gota d'água nada, você deixou as coisas acontecerem, acumularem. Resolva, toma uma posição em nome de Jesus, converse, coloque, um de frente ao outro e converse como adultos. Vocês se amam. Em nome de Jesus, deixa Deus resolver esse problema de vocês. Em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia em 1 de João 4, 7 e 8. Vamos lá? 1 de João 4, 7 e 8. Achamos? Mas muitos já acharam. Vamos lá. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. A base de uma boa comunicação é o amor. Quando há amor, naturalmente haverá perdão, compreensão, entendimento e paz. Gente, tudo que é falado com verdade e com amor, pode machucar na hora ali que você está tendo que abrir teu coração, mas daqui a pouco a pessoa vai processar, daqui a pouco as coisas vão chegar para o lugar. Agora tem pessoas que cismam de falar, eu sou verdadeira mesmo, e vive falando verdade, e vive afastando as pessoas. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando, é você organizar o teu relacionamento em nome de Jesus e deixar que Deus venha operar na vida de vocês de uma forma tranquila e poderosa. Queridos, abre a tua Bíblia também em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de 1 a 5, eu queria que todos lessem comigo. Agora nós vamos estar falando sobre relação sexual no casamento. Pense bem, isso é bênção de Deus. Vamos ler? Já acharam? Ou tem muita misericórdia aí? Já acharam, né? Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Essa palavra de Paulo primeiro estava respondendo a perguntas que mandaram cartas para ele, o pessoal de Corinto. Corinto era uma cidade muito pecaminosa, ali tinha templos que homens se prostituíam lá, como homens e mulheres, incultos a deuses. E havia muita homossexualidade, muita baixeza, e a igreja nasceu disso. A igreja nasceu no mundo pecaminoso. O pessoal veio para a igreja e veio com a cabeça toda torta, precisavam de serem educados. E perguntaram a Paulo, e Paulo dá essa lição para eles e vai falando. É muito interessante o conceito do apóstolo Paulo, as questões sexuais. Ele tinha tanta convicção do seu chamado e da urgência da obra que estava focado em ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. Por isso, afirmou que é melhor ficar solteiro, melhor que o homem ficasse solteiro, né? Mas, por causa da incontinência,
conscientes expressões, ele afirma que, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido, como está no versículo 2. Isso nos apresenta o primeiro princípio. O sexo é para o casamento. Noivos, namorados, viúvo, separado, você não tem marido, não tem mulher, escuta uma coisa, se você está praticando sexo, você está em pecado perante Deus. Pode dar teu dízimo, pode fazer o que você quiser, você está em pecado. A Bíblia diz isso, o apóstolo Paulo diz, porque diz que o sexo é para o casamento. Então, organiza a tua vida e casa rapidinho. Sai dessa, deixa Deus te abençoar. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que o sexo é para o casamento. Na primeira semana, vimos que Deus instituiu o casamento e estabeleceu que a relação sexual legítima é dentro do matrimônio. Quando a Bíblia afirma que cada marido deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido, deixa bem claro que o sexo deve ocorrer entre marido e mulher, tá? Fora disso, acontece fornicação, que no versículo 2 está descrita como imoralidade. O sexo fora do casamento é imoral, pecaminoso e traz suas consequências. Consequências. Você sabe que Satanás, ele pega na mão, se você dá a ele legalidade, cara, ele vai te cobrar isso lá na frente. E cobra. Certa vez nós estávamos dando aula para noivos aqui na igreja, e tinha 5 noivos. E uma das primeiras coisas que eu não falo para todos eles, eu falo separado, noivo a noivo. Olha, se estão praticando sexo, pare agora. Peça perdão um ao outro, peça perdão em Deus e traga a bênção de Deus para o teu casamento. Para em nome de Jesus. Tira o diabo dessa história. O perdão vai lavar isso tudo, organiza tudo. E não quero que me respondam. Nós falamos para 5 noivos. Nós não sabemos de nada. E a vida rolou. Só que antes de casarem, 2 meninas ficaram grávidas. Se casassem antes de ficar grávida, tudo bem. Todo mundo não apareceu para ninguém. Mas, gente, não é para mim ou para você que as coisas têm que aparecer. É para Deus. Deus está vendo. Deus está vendo. O Espírito Santo está contigo. O tempo todo. Eu gostei do pastor Valmir falando uma vez esses dias, na nossa reunião de pastores, que nós somos o templo do Espírito Santo. Aqui dentro, Deus, ao fazer o homem, ele colocou um lugarzinho para ele. E a Raquel estava vendo alguma coisa sobre a psicologia, que chegaram a um ponto que dentro do homem tem um lugar de Deus, que é só de Deus. Só de Deus, que nem o louco consegue perder esse caminho. A psicologia falou sobre isso. Aí o pastor Valmir explicou, gente, como que a gente pode explicar que Deus está aqui dentro, que a Bíblia diz que o Espírito Santo faz morada na gente, Jesus disse que vem Ele, vem Deus, fazem morada na gente, que nós somos o templo do Espírito Santo, como é isso? Aí o pastor Valmir falou assim, muito simples, já viu alguém endemoniado? O que fala pela boca do endemoniado? Não é um demônio, lá falando grosso, falando, e você vê que realmente não é aquela pessoa, a gente repreende em nome de Jesus, a pessoa fica assim meio perdida, daqui a pouco está nela sozinha. O que o demônio está fazendo? Tomando dentro daquela pessoa o lugar que é de Deus. Então você é um templo, cuide desse templo, em nome de Jesus. E cuidado com as consequências. O sexo é legitimação do que os dois são uma só carne. Eu costumo falar no casamento, no curso de Casados para Sempre, nós sempre temos assim umas temáticas lá, umas dinâmicas. E tem uma que eu dou uma massinha de modelar para cada um, de cores diferentes. Cada casal pega uma massinha de modelar de cores diferentes. E esse período, eu estudando isso, Deus me mostrou claramente o que nós fazemos. Eu peguei a massa de modelar azul, a Raquel pegou a massa de modelar amarelo. Isso é que o meu pai e minha mãe, a essência deles, eu e meus irmãos, fomos produzidos na cor azul, para termos ideia do que eu estou falando. Com a massinha de modelar dá para a gente entender isso. A Raquel, o pai dela e a mãe dela, a essência deles foi a cor amarela. Raquel amarelo, eu azul. Aí eu peguei o meu azul, juntei com o amarelo da Raquel, agora nós somos uma só carne. E misturamos aquilo. Ela vai dar que cor? Verde. Os meus filhos são verde.
Agora, o Pedro casou verde, talvez a esposa fosse vermelha. A mistura dos dois vai dar uma outra cor. A mistura da minha filha com o esposo dela vai ser outra cor. Mas nós estamos falando de essência. Agora você pensa bem, Deus fala da pureza. Agora eu pego essa cor que não é mais azul, agora a minha cor não é mais azul, a minha cor é verde. Pego essa cor e misturo com outra. Eu estou o quê? Adulterando uma originalidade. O original da minha cor está sendo adulterado. Com a cor que eu misturar, vai sair uma outra cor. Não é só a minha cor, é a cor da minha mulher, da minha família. Foi o quê? Adulterada. Não andaram adulterando leite aí, botando formol, botando... Isso é adultério, gente. Tirando a originalidade das coisas. Quando Deus diz para não fazer isso, é porque Deus não quer que você tire a tua originalidade. A Bíblia diz que, então, se o homem deita com uma prostituta, o que ele faz? Ele faz um só corpo com ela. Um só corpo com ela. E o que está acontecendo em seguida? Ele está fazendo uma só carne com ela e misturando essência. Deus sabe quando Ele fala para você para não fazer, fica na tua, deixa Deus renovar o teu casamento, deixa Deus te encher, deixa Deus encher você no teu casamento, você e tua esposa, é tão gostoso, eu vou fazer 35 anos, eu não preciso de outra mulher, eu tenho a minha esposa que me completa e eu completo a minha esposa. Maridos, em nome de Jesus, o corpo dela é meu, o meu corpo é dela, e não é porque o corpo dela é meu, eu posso abusar do corpo dela. Eu tenho que respeitá-la, e ela tem que me respeitar. Existe uma coisa chamada acordo. O que nós tivermos em acordo, nem o céu pode brigar, porque é o acordo entre o casal. Fora disso, eu estou agredindo. Isso, gente, é casamento. Você precisa entender isso em nome de Jesus. O corpo da tua esposa é teu, e o corpo teu é dela. A relação legítima é abençoada por Deus e dentro do casamento. Notem o que a Bíblia diz: digno de honra é o matrimônio e bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Impuros, quando está falando, Deus está falando, quando coloca isso aí, está falando daquele que usa o corpo contra o que Deus criou. Está se falando mesmo de homossexualismo, de lesbianismo. Hoje está uma moda diferente, né? Eu tenho um sobrinho que é homossexual. E a família sempre, poxa, não, nós aceitamos, eu acho, tá, aceitaram, minha irmã aceitou, desde pequenininho eu falei, cuida dele, não cuidaram. Hoje ele é um rapaz legal, olha, que sobrinho legal, gente. Eu amo meu sobrinho, eu amo. Ele está morando nos Estados Unidos, agora a família toda está lá. Mas só que ele foi para lá e tem ele, eu não sei se é marido, se é esposa, o que é aquilo, tá lá com ele, o rapaz lá, os dois moram juntos. Só que os dois ficaram desempregados. Aquela família que tem a cabeça aberta, a minha sobrinha virou e falou assim: ô Nicolas, vem morar comigo esse período até você organizar a tua vida. Mas olha, você sozinho, tá? Cadê a cabeça aberta? Por que sozinho? Por que sozinho? Os dois não vivem juntos? Ah, então tem alguma coisa nessa história. É só para parecer que é cabeça aberta. Minha filha, tocou na ferida, machuca qualquer um. Em nome de Jesus, guarde um negócio. Tenha a tua vida aí, ó, na presença de Deus. Homens, se você está solteiro, por favor, pede a Deus para te dar graça. Pede a Deus para te dar uma esposa. Pastor, mas eu não tenho um trabalho fixo. Pede a Deus para te dar um trabalho, te dar condição, querido. É Ele quem vai te abençoar. E case-se, não fica arrastando isso por muito tempo, não, em nome de Jesus. Nós vamos falar também sobre finanças. E eu tenho que apertar um pouquinho aqui, porque era muito grande, eu diminui muito. Pode abrir tua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10. 1 de Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 10. Aliás, do versículo 6 a 10, desculpa. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo,
nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Hoje nós estamos vivendo isso. Hoje o José Dirceu foi condenado a 22 anos de cadeia. Gente, o Brasil está mudando. Presidentes de grandes empresas estão presos por corrupção. Voltou para o Brasil, a Suíça enviou para o Brasil, de um só homem, 200 e não sei quantos milhões foi devolvido para os cofres do Brasil, de um só homem da Lava Jato. Não estou falando de muitos, não, de um só homem. Você pode entender o que é, para que eu vou fazer com 240, 200 não sei quantos milhões de reais? Vai viver eu, meus filhos, meus netos, e vai sobrar dinheiro, gente. E dinheiro de roubo. Agora estão passando vergonha. Você já entendeu isso? Estão passando vergonha. A área de finança é fundamental para a manutenção da família e também que haja paz e harmonia entre os membros da família. Finanças é importante, porque não podemos viver sem elas. Vivemos em sociedade e o dinheiro é parte da vida. Veja o que diz Paulo em Romanos 12, só uma parte do versículo 12, 2. Não se amoldem aos padrões deste mundo. O padrão desse mundo é o quê? Eu tenho um iPhone, é o 4. Já lançaram o 7 ou 8, não sei o quê. Gente, isso aqui me basta. Eu agora estou ficando um pouquinho chateado, queria um pouquinho maior, porque eu vejo a tela da Raquel é grande, eu não precisava do meu iPad, meu iPhone, resolveria, porque a letra daqui não dá para mim ler, mas tem tudo aqui. Mas esse daqui não está me servindo? Por que eu tenho que ter um 7, um 8? Gente, não precisa. Contenta-se com o que Deus te deu, com o que você tem. Ah, pastor, minha casa só tem um quarto, dá para você viver? Organiza para você, vai orando, pede a Deus te dar sabedoria para você comprar uma de 2. Mas dentro das suas possibilidades. Mateus 6, de 19 a 21, que eu não vou ler, diz que para não acumular para vós outros tesouros sobre a terra, porque diz que a traça e a ferrugem corrói, e aí vai. E diz que você acumulando no céu, nem traça nem ferrugem corrói. Então, procure ter a tua vida direcionada na presença de Deus, nesse sentido. Busca Deus. Lá ladrão não rouba. Busca Deus, para Deus te dar contentamento com o que você tem, mas queira crescer, faz parte. Trabalhe, busque. Corra atrás, em nome de Jesus. Não para, não. Toma cuidado com compras. Toma cuidado com cartão de crédito. Olha, cartão de crédito é para quem tem dinheiro. Você tem dinheiro? Pode ter um cartão de crédito. O dinheiro está lá no banco, você pode comprar alguma coisa. Você não tem, você está com cartão de crédito, por quê? Vai comprar e ficar devendo? Vai ficar no sufoco? A importância de ter um controle financeiro. Queridos, nós somos cristãos. Guarde uma coisa. Deus deu alguns conceitos para nós. E dízimos e ofertas está dentro disso. Ele falou assim, trazei os dízimos na casa do Senhor e provai de mim. Ele mandou você fazer isso. Seja obediente. Quer ter uma vida abençoada? Seja obediente. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Confie nele, querido. Sabe o que é quando você entrega teu dízimo, você é correto com o Senhor? Você está tirando a corda que amarra o barquinho no pier, jogando para dentro do barco e entrando, remando no mar, aí não importa a escuridão, não. Quando você não dá o dízimo, é como se você esquecesse de tirar a corda. Eu estou falando por experiência própria.
esquecer de tirar a cordinha do pier, está amarrado lá, e rema o barco. Está toda noite, você está crente. Quando o dia clareia, você vê que não saiu do lugar. A vida toda enrolada. Eu passei por isso, já falei na igreja, quando eu comprei minha empresa, entrei junto do plano aí de 86 do Sarney, foi uma aparente loucura, não sabia o que fazer, eu trabalhava ganhando R$50 por corte, fui cortar R$40 a R$4, imagina o que aconteceu. Só Deus. Mas Deus me deu vitória. Então, eu não entendia como que o que eu recebia, que eu não conseguia pegar, que tinha que sustentar a empresa, eu tinha que dar 10% daquilo se eu estava vivendo com 10%. E eu e minha esposa estávamos agoniados com isso, porque nós nunca tivemos esse problema. E fomos orar pedindo a Deus para nos dar sabedoria. Sabe o que Deus falou para a gente? Dê do que você está levando para a tua casa. Dê o dízimo do que você está levando para a tua casa. Aí começamos a organizar, gente, mas foi rapidinho. Mal começamos a dar, eu estava sem carro, estava sem nada. Deus já me deu meu carro de volta, já começou a dar as coisas de volta, daqui a pouco voltou à normalidade. Isso é obediência. Seja obediente. Anote numa folha, pega uma folha, faça uma lista, você e teu esposo, senta os dois juntos, nós temos que fazer uma planilha nossa, saber como nós estamos vivendo. Pega tudo que você ganha, todo o dinheiro que entrou, coloca de um lado. Bom, nós temos esse montante. Coloca do outro lado, todo o que vai sair, como se fosse uma balança. Entrada aqui, do outro lado da balança, o que vai sair. Aí começa, dízimos, seja fiel. A Bíblia diz para você, lá em Provérbios diz para você dar das primícias, seja fiel. Que hoje nós já não damos da primícia, você já usou o cartão, que já está pagando, vai pagar a prestação lá na frente. Então, pensa bem nisso. Se você estava falando com a Raquel, que eu fico incomodado com isso. Ah, você comprou lá, foi bom comprar lá numa prestação, mas tem que pagar lá na frente. E eu já tirei da primícia, não estou dando as primícias, mas muitas vezes eu dou meu dízimo sem receber, então aí faz um bolo e Deus me entende. Não tem problema. Muitas vezes eu não consigo receber, eu dou meu dízimo antes, procuro dar, ser fiel, mesmo sem receber. Então, essa preocupação saiu do meu coração. Mas o que acontece? Coloca do lado lá dízimos e ofertas. As ofertas é o que você dá na igreja, o que você ajuda um missionário, o que você, às vezes, dá um dinheiro para o irmão, a necessidade do teu coração. Isso tudo é oferta. Coloca do lado. Você tem que colocar vem escalonando. Coloca lá, ó. Coloca lá na tua lista os dízimos, as ofertas, aí começa com o aluguel, prestação da casa, ou prestação da casa própria, alimentação, taxa de condomínio, água, luz, escola, material escolar, e se você tem carro, a despesa do carro, olha só. Chegou no final, dá aquele tracinho lá embaixo e faz a conta. Quanto deu? Caramba, está maior do que a entrada. O que você tem que fazer? Ou vai trabalhar mais para encher aqui esse outro lado da balança, contrabalançar, ou então você vai ter que ter na tua casa uma tesoura, pum, cortar o que não. Aí começa a cortar o que não é de primeira necessidade, vai ter que cortar alguma coisa. E olha, uma coisa, não vá pegar empréstimo para pagar para contrabalançar isso, não, que você não vai contrabalançar, não. Você pega o empréstimo e paga hoje, mas mês que vem você já está com a tua balança mais pesada ainda com o empréstimo. Vai pedir sabedoria a Deus como você fazer para organizar a tua vida financeira. Não deixa, em nome de Jesus, que o diabo tome a tua paz. E é Deus quem vai te abençoar. Se você é dizimista, fala assim, Deus, me dá sabedoria como usar o meu dinheiro. O pastor pega pesado, pega em roupa, pega nisso, diminui na roupa, vai, em vez de comprar compra uma ali de 35, ali uma calça jeans de 35, eu não estou falando disso, estou falando de você ter sabedoria no que vai gastar. Você tem que saber o que você vai pagar do cartão que já está pendurado lá no papel, que aquilo já vai entrar no mês que vem. Tem que colocar escalonado tudo na presença do Senhor. Na presença do Senhor, sim, porque é a vida do casal, para você ter a tua vida organizada financeiramente. Amém, queridos? E eu também coloquei uma passagem aqui sobre de 1 Reis 17, de 7 a 24, só aquela passagem que o Eliseu chega na casa, o Eliseu não, Elias, Deus manda ele primeiro ficar tomando água lá da beirada, lá num ribeiro, e os corvos levavam carne para ele, isso porque tinha seca em Israel. Ele profetizou que não teria água. E depois Deus falou para ele, vai para Serepta, que eu levantei uma viúva para te sustentar.
Ao rolo que ele deu para Elias. Quando Elias chega na cidade, a viúva estava lá. Eu até falei sobre a oferta sábado, domingo passado. Quando ele chega lá, tem uma mulher pegando madeira, ele diz assim, filha, me dá uma botija d'água, por favor? Ela sai para buscar água. Ah, mas aproveita, quando você voltar, traz também um pedaço de pão na tua mão. Ela fala assim, meu senhor, tão certo como vive o senhor, eu não tenho nada, só tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Vou fazer isso aqui, eu e meu filho comer desse resto e acabou, não tem mais nada. Aí o profeta fala, vai lá e faça como eu estou te dizendo. Faz primeiro um pedaço do bolo para mim e traga. Assim diz o Senhor, a farinha da tua panela não faltará, nem o azeite vai acabar. E eles viveram um bom período comendo ela, o filho e o profeta do resto. Eu até falei que eu acho que ela tinha dava aquilo até para as vizinhas lá. Não acabava, despejava, continuava. Então, é provisão de Deus. Deus vai te prover, querido. Você não vai ficar no sufoco, deixa Deus trabalhar, não empreste cheque, não faça compra em cartão para ninguém. Pastor, mas está com o nome sujo, pastor, ele vai estar precisando, está com o nome sujo, ele não se importou de sujar o nome dele, acha que vai se importar de sujar o teu? Vai lá, faz a compra para você, depois você vê se ele vai pagar. Não vai não, você vai ficar também com o teu nome sujo. Não empreste cheque, não empreste cartão. Guarda o que estou te falando, em nome de Jesus, não seja fiador. Em nome de Jesus. Não seja fiador. Você tem como pagar. Você tem como pagar. Colocar lá na tua listinha de despesa. Se aquela pessoa não... É aluguel? Quanto é o aluguel dele? R$500. Então, você coloca lá na tua lista de saída. Porque se ele adoecer, se vier passar algum problema, vai cair na tua mão a responsabilidade. Você pode pagar? Não pode? Então, não assine. Não faça, em nome de Jesus. Não coloque o teu nome nessa situação. Em nome de Jesus. Queridos, nós falamos aqui sobre a comunicação no casamento, prontos para ouvir, prontos para falar, tardios para falar, tardios para irar-se. Falamos sobre relacionamento sexual, não deixe de se relacionar sexualmente. O verdadeiro tesouro, nós também falamos. Não se preocupe com as suas finanças, seja dizimista, organize a tua vida perante o Senhor. Se ele dá para o pássaro e o lírio do campo, ele cuida, não vai cuidar de você? Filho, pensa bem nisso. Nada trouxemos para este mundo, nem nada levaremos. Pastor, quantos enterros o senhor fez com 2 caixões lá da mesma pessoa? Um era o caixão e o outro era as finanças dele, aquele montão de coisa. Não fez nunca? Não, nem eu. Eu só faço o cara que vai sozinho ali, por misericórdia, vestem uma roupinha nele para ele não ir pelado. Porque ele nasceu pelado, se deixar ele morre pelado, vai pelado. Mas nós não queremos deixar aquilo ficar feio, a gente veste um terninho, veste uma roupa lá no morto. Ele vai ser enterrado, mas não leva nada, querido. Nós não trazemos nada, nem levamos nada. Devemos ficar contentes com tudo que temos e ter controle financeiro. Eu peço à igreja para ficar de pé. Pai, louvado seja o teu nome. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta noite, pela tua presença, Senhor, por esse projeto de 40 dias de jejum e oração, por famílias inabaláveis, Senhor. Pai, eu peço que tu venhas abençoar, Senhor, o teu povo, que essa palavra possa cair bem no coração dos teus filhos, Pai. Para a glória e louvor do teu nome, abençoa a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Pai.